A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O louvado seja o Senhor. Querido, nessa hora eu quero compartilhar com você essa palavra tão poderosa de Deus, que vem ao nosso espírito para trazer vida e vida com abundância. Pois isto sim a palavra de Deus promove em nós, a vida com abundância, aquilo que Jesus falou, né? Ele veio para trazer esta vida abundante em nossas vidas. Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, o nosso espírito é aceso e a fé é ativada. Nós então começamos a caminhar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Região celestial, o local onde a Bíblia também diz que nós somos abençoados em Efésios 1:3, com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar contigo nesta hora esta palavra tão abundante, que fala de algo tão importante para as nossas vidas nesse tempo que nós estamos vivendo. Mais do que nunca nós precisamos viver pela fé. Viver por fé. A Bíblia diz que nós devemos viver por fé e não por vista. O escritor aos Hebreus disse: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós estamos caminhando, querido, rumo a uma eternidade ao lado de Deus. Enquanto caminhamos nessa terra, passamos por frustrações, passamos por decepções, por dificuldades na vida. Mas a Bíblia diz que nós não podemos rejeitar a nossa confiança, que tem grande e avultado, glorioso galardão. O galardão é visto como um presente na Bíblia, como uma bênção diante de Deus. Enquanto caminhamos, necessitamos de uma paciência que vem de Deus, e que nos faz vencer as barreiras, que nos faz transpor as dificuldades, fazendo a vontade de Deus para alcançar esta grande promessa. Porque ele disse: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, o Senhor virá para buscar a sua igreja a qualquer momento. Enquanto isso, eu e você caminhamos firmes, caminhamos com os olhos fixos em Jesus, pela fé, com uma vida comprometida com o reino de Deus. No mesmo texto o Senhor disse: Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Querido, é muito forte o que Deus diz através desse texto. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. O Senhor nos chama de o seu justo, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz, aqueles que foram lavados pelo sangue, redimidos pelo sangue abundante de Jesus, que purificou-nos de todo o pecado e nos fez justos diante de Deus. Por isso o Senhor diz: mas o meu justo viverá pela fé. É pela fé que eu e você caminhamos e vivemos sobre essa terra. Querido, a fé não encontra barreiras, a fé não encontra limites, a fé não encontra derrotas. A fé, ela está acima de todas as circunstâncias, acima de todo medo, acima de toda barreira. Por isso Deus disse: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Da mesma forma o Senhor disse: se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E aqui eu quero falar para você: muitos estão retrocedendo na caminhada. É triste ver muitos filhos de Deus retrocedendo, voltando atrás, perdendo a sua carreira,
deixando a sua confiança, deixando a paciência, deixando de fazer a vontade de Deus e esquecendo da promessa gloriosa do Senhor, do grande e avultado galardão que nos espera. Deus não chamou a mim, não chamou a você, querido, para retrocedermos. Deus não nos chamou para voltarmos atrás. Deus não nos chamou para recuarmos. Deus não nos chamou, querido, para deixarmos a nossa caminhada. Fomos chamados para seguir avante. O texto diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não fomos chamados para retrocedermos. Irmão, retroceder nunca, render-se jamais. Essa é a condição que Deus colocou para mim e para você. Amém? Não fomos chamados para a perdição, fomos chamados para a conservação e salvação da nossa alma. Por isso, se nesta hora ou se neste momento você tem pensado em voltar atrás, você tem pensado em retroceder, você tem pensado em deixar tudo e voltar para o mundo, você tem pensado ou desejado em esquecer de tudo e voltar para a velha vida, Deus está falando contigo: meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor quer te ver de cabeça erguida, o Senhor quer te ver caminhando no seu grande propósito. Deus não quer ver você voltando atrás, você desistindo, você caindo, você retrocedendo para a perdição. Mas o Senhor deseja que você caminhe firme, forte, com a sua alma conservada na sua presença, porque foi Ele mesmo quem te levantou, foi Ele mesmo quem te estabeleceu. O seu ministério e a obra que Deus tem na sua vida, ela será realizada de maneira extraordinária sobre a terra. Creia na voz do Senhor, creia na palavra do Senhor. Você é um justo de Deus, você foi salvo por Ele, o sangue de Cristo foi derramado pela sua vida. Deus te chamou para vencer, querido. Deus te chamou para ir avante. Não é hora de você voltar atrás, não é hora de você desistir. Deus não te chamou para desistir, Deus não te levantou para você voltar atrás, mas sim para você caminhar avante, olhar para frente, olhar para Jesus. Ele é o teu alvo, olhar para o céu. A Bíblia diz em Êxodo 14, do 13 ao 16, que Moisés, junto com o povo de Israel, estavam saindo do Egito. E o texto diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aquele povo estava há 430 anos escravo no Egito. E esse era o dia da sua liberdade, esse era o dia da sua libertação. Mas quando eles saem do Egito, eles dão de frente com um mar vermelho, uma imensidão de águas, e se viam encurralados, porque Faraó vinha atrás furioso com seu exército, para mais uma vez sequestrá-los, mais uma vez dominá-los e levá-los cativos de volta para o Egito. Então eles ficam desesperados e temendo aquela situação, e Moisés clama a Deus, e Deus fala com Moisés de maneira muito nítida, dizendo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O mesmo eu quero dizer para você, meu querido, nesta hora: não temais, estai quieto, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, neste dia que vos falo. Não temais, não precisa ficar com medo e desejando voltar atrás. Maior do que o teu inimigo é o teu Deus, que peleja por você. Deus está dizendo: estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje, neste dia, Ele vos fará. Porque Ele disse lá para Moisés: porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Estava dizendo: os seus inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que vêm contra você,
aqueles que tentam te castigar, aqueles que tentam te dominar, aqueles que tentam te escravizar, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor está falando contigo nesta hora. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Em nome do Senhor Jesus, querido. O Senhor está pelejando por você. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Muitas vezes nós clamamos ao Senhor, muitas vezes nós não confiamos no agir de Deus. Muitas vezes nós desconfiamos do que Deus pode fazer. Enquanto Moisés clamava ao Senhor, o Senhor o questionava: por que clamas a mim? Ele dizia para Moisés: diga ao povo de Israel, aos filhos de Israel, que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, querido, Deus estava reclamando uma atitude daquele povo, reclamando uma atitude de Moisés. O teu propósito, meu filho, é marchar, o teu propósito é caminhar em direção à tua promessa. O teu propósito é olhar para frente, é botar o teu pé nas águas. O teu propósito é caminhar avante, porque no mais o Senhor fará. Então eles caminharam, Moisés estende a vara, toca no mar e o mar é aberto. E eles passam pelo meio do mar em seco. 3 coisas, querido, é requerido de mim e de você diante da fé, na linguagem da fé, no propósito da fé: ouvir a Deus, crer em Deus e agir. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não agimos. Muitas vezes nós até recebemos aquela palavra do Senhor, a palavra revelada, a palavra poderosa do Espírito Santo, mas não agimos, não cremos naquilo que Deus falou conosco. Primeiro nós ouvimos a palavra do Senhor, como eles ouviram: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós somos justos de Deus, não recuamos, não retrocedemos, não voltamos atrás, temos um propósito no Senhor. Estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, conforme diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós ouvimos a palavra, o nosso espírito tem sido ativado, tem sido aceso pela fé, pela palavra poderosa que é vida. Nós cremos. E a Bíblia diz em Lucas 1,37 que tudo é possível ao que crê. Se tu pode crer nesta hora, tudo é possível ao que crê. Aleluias! Deus disse para Moisés, e Moisés repetiu as palavras do Senhor: diga ao povo que marche. Ou seja, Deus estava falando: eu preciso que você haja, eu preciso que você se mova em fé, eu preciso que você tenha atitude, eu preciso que você coloque o pé na frente, eu preciso que você faça alguma coisa da sua parte. Você ouviu o que eu disse, você creu na minha palavra, agora vamos agir. Haja pela fé, pratique a fé, viva aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Filipenses 4,13, Paulo disse isso. Nós podemos todas as coisas. E mesmo diante da adversidade nós podemos todas as coisas. Mesmo diante das crises nós podemos todas as coisas. Mesmo diante das impossibilidades nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Nós esperamos em Deus. Nós esperamos no Senhor. Espera no Senhor e tenha bom ânimo. Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, não pasme, não te expandes, eu sou contigo por onde quer que andares. Esforça-te, tenha bom ânimo. Espere no Senhor. Espere pelo Senhor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias, diz Isaías no capítulo 40, versículo 31. Espere e confie no Senhor, que a tua vitória é certa, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, aleluias, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Espere no Senhor, confie no Senhor. Ele é o teu refúgio, a tua vitória, o teu Deus. Aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Romanos 8:28, a Bíblia diz:
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Você foi chamado por Deus, não foi você quem o escolheu, Ele te escolheu, te levantou, te colocou de pé. Fique nesse lugar, querido. Esse lugar é o lugar da tua bênção, esse lugar é o lugar da tua vitória, é o lugar da tua honra na presença do Pai. Não retroceda, não volte um passo atrás, não pense, nem ao menos pense em voltar atrás. Deus é contigo e te dará a vitória tão almejada, tão desejada, porque Deus é fiel, querido. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá te separar do amor de Cristo. Nada, pois estamos firmados nesta rocha, tão inabalável, tão gloriosa, que nada poderá desestabilizar as nossas vidas. Em Números capítulo 13, do versículo 23 em diante, e depois do capítulo 14, do 1 ao 4, existe um momento onde os filhos de Israel estavam caminhando já no deserto, rumo à promessa de Deus. E a Bíblia diz que eles entraram na terra de Canaã, e Moisés envia os espias para que eles pudessem vigiar e espiar a terra. E eles vão até os lugares mais distantes. Eles demoram 40 dias para espiar toda a terra e trazer ali então o relatório daquela terra. E a Bíblia diz em Números 13, 23 o seguinte: depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na terra da montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Querido, eu li esse pequeno trecho da palavra do Senhor para compartilhar com você esse acontecimento. Eles foram e vigiaram a terra 40 dias, e eles provaram que aquela terra de fato manava leite e mel. De fato era a terra que Deus havia prometido. De fato tinha as características que saíram da boca do Senhor, como Deus tinha dito a Moisés, como Deus tinha dito ao povo de Israel. Eles trouxeram a prova da terra, o fruto da terra. 2 homens carregaram em uma verga de um pau um cacho de uva tão grande que um só não conseguia trazer. Isso para mostrar a fartura da terra, a grandeza e a qualidade daquela terra tão poderosa para a qual Deus os estava conduzindo diante da sua promessa. A Bíblia diz: os espias, eles infamaram a terra, porque eles começaram a olhar para os gigantes, para as cidades fortificadas, e o desejo deles foi voltar atrás.
O desejo deles foi recuar diante daquela adversidade, diante daquela prova, diante daquela circunstância tão adversa nas suas vidas. Eles se esqueceram que eles estavam com Deus. Eles se esqueceram que eles tinham uma promessa do Senhor. Eles se esqueceram que o mesmo Deus que havia tirado do Egito, com tantos sinais e prodígios, estavam com eles para alcançar aquela promessa, para vencer aqueles gigantes, aquelas cidades fortificadas e todo intempérie que viesse pela frente. Mas por causa da infamação, da murmuração, toda aquela geração se corrompeu diante da promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que Caleb e Josué ficaram firmes diante da promessa. E a atitude que eu e você temos que ter, querido, é a atitude de Caleb e Josué, confiando na voz de Deus, mesmo que a adversidade, mesmo que a luta, mesmo que o gigante, mesmo que os problemas se levantem contra a minha e a sua vida, mas nós ficamos no mesmo espírito e convicção de Caleb e Josué, porque Deus nos prometeu uma herança junto com ele. Aleluias! Se Deus te prometeu, querido, se está na palavra do Senhor, então irá se cumprir. Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender naquilo que ele prometeu. Em Números 14, do 1 ao 4, diz assim: Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Sabe, querido, diante dos enfrentamentos da nossa vida, diante das provas que vêm contra a nossa casa, diante das tentações, das provações, das adversidades, nós somos levados, voltados ao medo, rendidos ao medo. E o que sobra para nós quando nós nos deixamos levar por esse sentimento, por essa atitude, é voltar atrás, é voltar ao Egito, é deixar de confiar na voz de Deus. Eles disseram: não seríamos melhor voltar ao Egito? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos gente que volta atrás e perde. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Não é melhor voltar ao Egito. É melhor avançar espiritualmente. É melhor expor a sua fé diante da sua adversidade. É melhor continuar crendo em Deus, caminhando avante, esperando no Senhor, guardando a vitória que vem de Deus. Não é tempo de voltarmos atrás. Não é tempo de retrocedermos. Não é tempo de esfriarmos na fé. É tempo de sermos acesos, levantados pela palavra de Deus, pela voz de Deus. É tempo de resistirmos os conflitos. É tempo de resistirmos às opiniões contrárias. É tempo de resistirmos aos intempéries. É tempo de estarmos firmes na rocha, de suportarmos e termos a convicção e termos a atitude, a fé de Caleb e de Josué, que não se renderam à infamação, que não se renderam à incredulidade, que não se renderam aos críticos, aos rebeldes, aos tímidos, aos incrédulos, aos murmuradores. Não se renderam, mas creram na voz de Deus, continuaram firmes no seu propósito, porque eles não queriam o Egito, eles queriam a promessa, eles queriam a terra que o Senhor havia prometido, eles queriam a herança junto com Deus. Sabe, querido, muitas vezes, diante de nossas adversidades, se manifesta os dois tipos de inimigos pessoais, como o medo, a incredulidade, talvez a sua baixa estima, a sua incapacidade, ou talvez a própria rebeldia da tua alma. E esses inimigos devem ser vencidos. O seu interior deve estar cheio da unção e da graça de Deus. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida. A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado,
mas enchei-vos do Espírito. A incredulidade, o medo, querido, não pode vencer a fé que Jesus colocou no seu espírito. Muitas vezes, do lado externo, quando não é o lado interno pessoal, a nossa alma, muitas vezes do lado externo, os demônios, as forças do mal, das trevas, tentam contra as nossas vidas, as tentações. Mas a Bíblia diz que este inimigo é vencido. Jesus o venceu e triunfou sobre ele. E nós estamos vivendo debaixo do sangue do Cordeiro. Eu e você em Jesus somos mais do que vencedores. Sabe, muitos preferem ouvir os derrotados. Muitos preferem voltar atrás com os derrotados. E eu quero finalizar aqui perguntando para você, querido, quem você tem ouvido? A qual voz você tem seguido? A quem você tem ouvido nesses dias? A voz da rebeldia, a voz da incredulidade, a voz da incapacidade, do medo? Ou você tem ouvido a voz de Deus, a voz da certeza, a voz da convicção, a voz do milagre, a voz gloriosa do Senhor que nos faz triunfar diante dos desafios desta vida? Deus é contigo, creia na voz do Senhor. A tua vitória está presente diante da glória de Deus. Não duvide daquilo que Deus possa fazer. Não olhe para o teu problema, olhe para o teu Deus. Olhe para o teu Deus, que é maior do que todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, Deus te chama para vencer. Deus te chama para caminhar em lugares altos na sua presença. Não é hora de voltar atrás. É hora de levantar a cabeça e caminhar com os olhos em Jesus. A tua vitória está logo ali. Eu te abençoo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as promessas do Senhor e que as bênçãos do Senhor, que a unção do Espírito Santo e o mover do Senhor sejam sobre a sua vida. Que a palavra de Deus se cumpra e não volte vazia sobre a sua vida nesta hora. Assim seja, em nome do Senhor Jesus.